Então voltamos mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está assistindo esse vídeo. Vamos dar sequência às nossas questões. Já deixei os meus contatos aqui, Instagram, @tadeupinheiro_RJ e também o meu e-mail, prof.tadeupinheiro@gmail.com. Para você deixar suas dúvidas, fique à vontade para entrar em contato e tirar suas dúvidas, tá bom? Estou à disposição de todos. Fiquem à vontade. Sem mais delongas, vamos dar início. Então, como falei anteriormente, a gente buscou nesse material questões mais atualizadas possíveis. E essa questão aí é de 2024, da banca Selecom, tá bom? Que é voltado para a banca Selecom, essa turma de exercícios. E o número, então vamos lá, número 9. Os entes da federação apresentam duas diferentes ordens de competência, dois pontos, administrativa e legislativa. Ponto final. Ponto continuação. Nesse sentido, a União se apresenta na Constituição Federal como pessoa jurídica de direito público da administração direta, que detém competência legislativa e administrativa. Dois pontos. Aqui é interessante você saber que a União tem competências privativas, exclusivas, comuns aos outros entes e também concorrentes. Então a gente vai ter que analisar questão por questão. A questão assertiva A, né? Alternativa A, falou residual. Residual, a gente sabe que é dos estados, residual ou remanescente, tá? Então a gente já descarta a letra A. É importante que você faça as questões assim, vai eliminando. Privativa e exclusiva é o nosso gabarito. Privativa e exclusiva. A União tem competências privativas e exclusivas. A gente sabe que tem comuns, administrativas, e concorrentes legislativas. Mas aqui a gente sabe que existem competências da União privativas e exclusivas. Show de bola. A C, geral e de interesse local. Interesse local, município. Descarta. Normas gerais? Sim. Competência da União na competência concorrente. D. Concorrente? Sim. Suplementar? Não. A gente sabe que complementar e suplementar são competências dos estados e dos municípios. Tá bom? Então, nosso gabarito é letra B, de bola. O que a gente pode comentar aqui nessa questão, que eu acho que é interessante a gente estabelecer pelo menos alguns comentários, né? Porque às vezes determinado tipo de palavras, determinado tipo de frases pode induzir ao candidato, ao aluno, à aluna, uma dúvida em relação àquele termo. Por exemplo, a questão 9 fala entes da federação. É importante que você saiba um determinado tipo de institutos chamados de administração pública direta e administração pública indireta. E a administração pública direta, ela é composta pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então é importante você saber que a administração pública direta ela é composta pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E aí, é importante você saber que a administração pública direta ela pode receber outros sinônimos.
Ela pode receber outros apelidos, entre aspas, outras rubricas. E é importante você saber isso na prova, porque pode te confundir e você não saber o que na assertiva, na verdade, o examinador está querendo de você. Então, a administração pública direta pode ser chamada também de entidade política. A administração pública direta pode ser chamada também de entidade política. Ou você pode abreviar entidade. Ao invés de você falar entidade política, você pode falar ente político ou entes políticos. Você também pode chamar de entidade centralizada ou entes centralizados ou ente centralizado. Outro sinônimo que você pode utilizar. Ou entes federativos, ou entes da federação, ou entidade federativa. Vamos de novo? A administração pública pode ser dividida entre administração pública direta e administração pública indireta. A administração pública direta é composta pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Não falei da administração pública indireta, vou falar depois. Vamos ficar na direta. Só que a administração pública direta, por vezes, recebem apelidos, recebem sinônimos, recebem rubricas distintas que dizem a mesma coisa. Ao invés de eu chamar de administração direta, eu posso chamar de entidade política. Falei também que eu, ao invés de chamar de entidade, eu posso chamar de ente político. Mas eu posso chamar também de entidade federativa ou ente da federação. E por que isso? Porque nós sabemos, quando a gente está falando de entidade, nós estamos falando do pacto federativo. O pacto federativo está também vinculado ao quê? A forma de Estado, classificação do Estado, conjunto comum entre todas as matérias. Nós falamos de classificação do Estado no outro vídeo, forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, regime político. Então, esse conhecimento não pode se desfazer, ele tem que caminhar junto contigo até o final. Você tem que memorizar esses institutos. E a forma de Estado brasileira é federação, onde tem um pacto federativo. E quem compõe o pacto federativo? União, Estados, Distrito Federal e o município. Por isso que são entidades federativas. Perfeito? Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Mas a gente sabe que tem administração pública direta e tem administração pública indireta. A administração pública indireta recebe outros nomes também. E elas são compostas por quem? Por autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Repetindo, administração pública indireta. Ela é composta pela União, ela é composta ou melhor, indireta é composta pelas autarquias, é composta pelas fundações públicas, são compostas pelas sociedades de economia mista e as empresas públicas. São administrações públicas indiretas. A direta a gente já falou. Indireta. Recebem outros apelidos. Entidades administrativas. Administração pública indireta pode ser chamada de entidade administrativa.
administrativa. Também posso abreviar entes administrativos. Também posso chamar de entidades descentralizadas ou entes descentralizados. Tá bom, pessoal? Então, a questão continuou. Falou dos entes da federação. Quando ele fala ente da federação, a gente já sabe que está falando de União, estados, Distrito Federal e municípios. Competência. Está descrito lá, artigo 21, 22, 23 e 24. Município, 29 e 30. E ele continua. Nesse sentido, a União. Olha aí. Se ele falou de ente da federação, ele está falando de União, Estado, Distrito Federal e município. Aqui ele restringiu. A União apresenta na Constituição Federal como pessoa jurídica de direito público, ainda falo mais, interno. Por vezes você vai ouvir falar nisso. Porque a União, Estados, Distrito Federal e município são pessoas, mas pessoas jurídicas e de direito público interno. Não é externo. Externo é quem? Quem é a pessoa jurídica de direito público externo? Grava isso agora. A pessoa jurídica de direito público externo é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é a pessoa jurídica de direito público externo e ela tem soberania. O artigo 18 da Constituição Federal fala que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem autonomia. Possuem autonomia e são pessoas de direito público interno. Tá bom, pessoal? E aí a gente avança. Detém competências legislativas e competências administrativas. Agora a gente vai abordar questões pertinentes à competência. Mas dá-se a necessidade de a gente fazer esse desdobramento para que você consiga entender a diferença entre os nomes que é dado na assertiva, que aborda institutos jurídicos distintos. E você já tem que vir, já tem que ter memorizado, concatenado esses conhecimentos anteriormente, porque por vezes isso pode te confundir. Uma assertiva que é tranquila, que é decoreba, você vai decorar. Só que você pode se confundir porque você não conhece determinado tipo de palavras. Então eu trouxe aqui para você um exemplo, na verdade um resumo bem sucinto entre entidades políticas, entidades administrativas, que eu posso chamar de administração pública direta, administração pública indireta. Falei que a União, o Estado, o Distrito Federal e o município são pessoas jurídicas de direito público interno. Eles são autônomos, não são soberanos. Quem é soberana é a República Federativa do Brasil, porque ela é uma pessoa jurídica de direito público externo. Falei que a administração pública indireta, ela pode ser chamada também de entidades administrativas. Ela é composta pela autarquia, pela fundação pública, pela sociedade de economia mista e empresa pública. E ela só tem uma autonomia, que não é política, é autonomia administrativa. Administrativa. Por isso que o artigo 18 fala organização político-administrativa. Político-administrativa. Por que político-administrativa? Porque existem entidades políticas, União, Estado, Distrito Federal e Município, e entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas.
A autonomia política, vou avançar um degrauzinho rápido para a gente falar das competências legislativas e administrativas. Mas acho importante a gente fazer um desdobramento para eu falar para você a diferença entre autonomia política e autonomia administrativa, para você conseguir entender. E isso cair na prova dentro de uma assertiva, apesar de ser uma coisa que você pode tirar ali rápido na questão de uma decoreba privativa, competência privativa, competência exclusiva, concorrente, você tem que entender os institutos que estão na assertiva para não te induzir ao erro. Essa autonomia política, que é dada à União, aos estados, ao Distrito Federal e ao município, são compostos por 4 capacidades. A autonomia política dá aos entes da federação 4 capacidades. Para alguns doutrinadores, são 5 capacidades. Para alguns, 4. Para outros, 5. Primeira capacidade de financiamento, que é a capacidade de cobrar tributos. A União cobra os tributos da União, imposto de renda, por exemplo. Os estados cobram seus tributos do estado, IPVA, por exemplo. Os municípios cobram seus tributos, IPTU, por exemplo. Então, é capacidade financeira. Capacidade legislativa. Isso compõe autonomia política, tá, pessoal? Capacidade legislativa. A União, por meio do Congresso, bicameral, ou seja, Senado Federal mais Câmara dos Deputados Federais, bicameral, vai reger a administração pública por meio das suas leis federais, ordinárias e complementares. Os estados, por meio das suas leis ordinárias e complementares, estaduais, por meio da Assembleia Legislativa unicameral, somente composta por deputados estaduais. E no âmbito dos municípios, mesma coisa. No âmbito dos municípios, mesma coisa. Leis complementares, ordinárias, inovando. Preste atenção que quando a gente fala competência legislativa, é inovar o ordenamento jurídico, é criar uma nova lei. Por meio da Câmara dos Vereadores, composta pelos vereadores, unicameral. Criar leis ordinárias e leis complementares municipais. Capacidade financeira, capacidade legislativa, capacidade administrativa. Todos os entes da federação possuem também capacidades administrativas, são somatórios. Essas capacidades somadas, a elas é dado o nome de autonomia política. Capacidade administrativa, fazer concursos públicos, procedimento licitatório, contrato administrativo, férias aos seus servidores, etc. Isso são capacidades administrativas. Capacidades administrativas. Todos os entes têm essa capacidade. A União tem a dela, os estados têm a dele, os municípios também têm as deles. E aqui no final, por vezes, é dividido em 2 capacidades. Para determinados autores, é chamado capacidade organizacional e para outros, capacidade organizacional e capacidade governamental. Capacidade organizacional. Capacidade de organizar seus próprios entes. A União tem a Constituição Federal, que é a criação das suas próprias constituições. União, Constituição Federal. Os estados, Constituição Estadual. Nos municípios, nós temos um problema técnico-jurídico. Nós temos um problema jurídico aí que, de alguma forma, vai diferenciar o município da União e dos estados, porque ele não tem Constituição Municipal. Ele tem uma lei orgânica. A lei orgânica não foi dado a ela
por meio da Câmara dos Vereadores, status constitucional. Então seria errado, seria atécnico, faltaria técnica jurídica você dizer que a lei orgânica é a Constituição do município. Estaria errado, tecnicamente. Você pode falar de modo geral, de maneira coloquial, dizer que a lei orgânica é a Constituição do município. Mas tecnicamente, juridicamente, está errado. A lei orgânica ela não tem status constitucional. Depois você faz uma pesquisa, faz uma leitura, artigo 11, caput e artigo 11, parágrafo único dos atos das disposições constitucionais transitórias, ADCT, que faz parte do bloco de constitucionalidade da Constituição. O Supremo Tribunal Federal criou o que chamamos de bloco de constitucionalidade, onde a Constituição da República é composta pelos 250 artigos permanentes, esses que você lê diretamente da Constituição. Faz parte também da Constituição, desse bloco de constitucionalidade, as emendas constitucionais, todas as emendas também fazem parte desse bloco de constitucionalidade. Os atos, as disposições constitucionais transitórias, ADCTs, também faz parte desse bloco de constitucionalidade e também faz parte desse bloco de constitucionalidade. Os tratados ou convenções internacionais que versam sobre direitos humanos, que foram promulgados sob o procedimento especial descrito no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que são equivalentes a emendas constitucional. Nós temos hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, atualmente, 4 tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos com status de emenda constitucional, que faz parte do bloco de constitucionalidade, que foram aprovados em 2 turnos por 3/5 da Câmara e do Congresso Nacional, né? Da Câmara e do Senado Federal. Seguindo esse procedimento, esse rito procedimental especial, descrito aonde? Artigo 5º, parágrafo 3º. Tudo isso compõe um bloco de constitucionalidade. Importante você saber que esse bloco de constitucionalidade ele serve como parâmetro, como norte de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que é importante você saber que as ADCTs também fazem parte do bloco de constitucionalidade. E quando a gente fala de capacidade organizacional, que é criar suas próprias constituições, a União tem a Constituição Federal, os estados têm a Constituição Estadual, os municípios não têm Constituição própria, mas têm a lei orgânica. Então, nós chamamos de forma de Estado, olha só, olha onde que a gente foi parar. Fomos parar novamente na classificação dos estados. Estão todos interligados. Então, a forma de Estado brasileira é federação. E a gente chama que é uma federação diferida. Por que diferida? Porque a União, os estados têm a sua própria Constituição e os municípios não têm status constitucional. Só que tem também a capacidade governamental, que é eleger os seus próprios governantes. Eleger os seus próprios governantes. A União elege o presidente da República, o deputado federal e o senador. Os estados elegem o governador do estado e os deputados estaduais. Os municípios elegem os seus prefeitos e os seus vereadores. Então, aqui a capacidade governamental está igual. Beleza? 4 capacidades. Para alguns, 5. Capacidade de autofinanciamento, capacidade de autoadministração, capacidade de autolegislação, capacidade de autogoverno,
capacidade de auto-organização. 5 capacidades ou 4 capacidades. Todas juntas, a ela é dado o nome de quê? Autonomia política, que é dado aos entes políticos, que nós chamamos de União, Estado, Distrito Federal e município. Só que uma dessas capacidades, que não é de legislar, por exemplo, uma dessas capacidades são dadas à administração pública indireta, que é a capacidade de autoadministração. Capacidade de autoadministração. Capacidade administrativa. E a elas nós damos nome de entidades administrativas. Então você percebe que a autarquia, que a fundação pública, que a sociedade de economia mista, que as empresas públicas não podem inovar no ordenamento jurídico, porque elas não criam leis, porque ela não tem poder legislativo. Ela só tem uma capacidade, que é a capacidade administrativa. E a elas não dado autonomia política. A elas é dado que autonomia administrativa. Beleza, pessoal? Tranquilo. Eu acho que a gente enfrentou alguns conceitos aqui bem interessantes, bem bacanas e que eu acho que vai com certeza agregar no teu repertório de conhecimento. Vai agregar no teu repertório de conhecimento. Então aqui, né, o pacto federativo, que não se confunde com a separação de poderes, porque tem consequências distintas. Separação de poderes, nós lembramos de independência e harmonia. Nós vamos pensar sobre divisão de poder. Há um poder é dado ao poder de legislar e fiscalizar. A outro poder é dado o poder de administrar, de executar as leis. A outro poder é dado o poder de julgar. Separação de poderes independentes e harmônicos. Essa independência é baseada em condutas típicas e a harmonia, condutas atípicas. E quando eles exercem condutas típicas e condutas atípicas, o que eles fazem? Um poder regula o outro. Teoria dos freios e contrapesos. Esse é o instituto. Não se confunde com o Pacto Federativo, que é outro instituto, que as competências dadas à União, aos estados, ao Distrito Federal e ao município, que é outra teoria, teoria da repartição de competências. Teoria da repartição de competências. Outra teoria, teoria da predominância do interesse. Teoria da predominância do interesse. Onde a União fica com interesses nacionais, os estados, interesses regionais, aos municípios, interesses locais. Repartição de competências descritos na Constituição Federal, a União, aos estados, ao Distrito Federal e os municípios. Artigo 21, artigo 22, artigo 23, artigo 24, principalmente, tá, pessoal? Principalmente, existem esparsas outras competências, mas principalmente essas. Aí, artigo 29 e 30, pertinente aos municípios. E a elas, de maneira didática, para a gente conseguir entender melhor, é dado a elas o nome de competências administrativas e competências legislativas. Competências administrativas, um bizu que a gente tem que ter na hora de for fazer a prova. As competências administrativas são verbos, são ações, instituir, começa com verbo, planejar. As competências legislativas são temas pelas quais o poder legislativo do ente da federação, pela qual é disposta aquela competência,
vai inovar no ordenamento jurídico, criando leis. Sensacional, pessoal. Sensacional. Com isso, a gente consegue construir uma base conceitual para a gente agora fazer a leitura do artigo 21, artigo 23. Você vai fazer isso em casa. Que você tem que decorar, que por vezes determinado tipo de prova não cobra competência administrativa ou competência legislativa. Ele fala para você que é uma competência administrativa e ele elenca um dos incisos da concorrente, um dos incisos da legislativa, e ele vai colocar uma questão só que tem competência administrativa. Por vezes, só com esse bizu, verbo e tema, você consegue acertar a questão na hora da prova. Mas às vezes não é suficiente. Então é necessário ler, reler, decorar todos os incisos do artigo 21, artigo 24, 29 e 30, que é pertinente aos municípios. Pegar palavras-chave, sublinhar, porque despenca em prova, pessoal. Repartição de competência cai muito em prova. No que tange direito constitucional. Então você tem que saber, tá bom? Artigo 21, competência exclusiva da União. Por que é exclusiva? Porque é indelegável. Não pode ser delegado. Quando você vai no artigo 23, deixa eu pegar a minha Constituição aqui, você pega a sua, no final, no parágrafo único, no final vem assim: leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, o Estado, Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio, desenvolvimento e bem-estar nacional. Então você consegue visualizar que é dado. Não, o 23 é competência comum, né? O 23 é competência comum. Na verdade, o artigo 22, que fala, artigo 22, compete privativamente à União, 22, parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar, ou seja, pode ser delegado aos estados a competência descrita no 22. Então, a ela não posso dar um nome exclusivo, tem que dar um nome privativo. É competência da União, mas é privativa. Por que é privativa? Porque pode ser delegado. Artigo 22, desculpa, tá, pessoal? Artigo 22, parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, por exemplo, você poderia imaginar que uma lei complementar poderia delegar ao Estado que legisle sobre direito penal. Não existe hoje essa lei complementar, mas pode, está aqui na Constituição. Artigo 22, ele começa no seu inciso dizendo: é competência privativa da União. Direito civil, direito penal, direito processual. Então você pode imaginar, por exemplo, por meio de lei complementar, delegar a competência para um Estado versar sobre direito penal, um crime pela qual é criado pela Assembleia Legislativa no âmbito dos estados, mas que tem que seguir a norma geral. Tem que seguir os ditames dessa lei complementar. A lei complementar vai dizer como que o Estado vai realizar o uso dessa competência privativa que é da União, a princípio. E hoje é, porque não existe essa lei complementar. Mas é para diferenciar entre exclusividade. Caso que, por exemplo, você não consegue visualizar no artigo 21. Porque quando tu lê o artigo 21, não tem parágrafo dizendo que poderia delegar algum desses incisos aos estados e ao Distrito Federal. Não tem. Então a gente chega à conclusão que é o quê? Exclusivo. Chegamos à conclusão que é exclusivo. Chegamos à conclusão que não é privativo. Então, artigo 21, competência administrativa. Artigo 23, competência administrativa. Artigo 21, competência exclusiva, não pode ser delegada, é indelegável. Artigo 23, competência comum, comum todos os entes da federação. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Preste atenção, o comum entra o município, o concorrente não entra o município.
Pegadinha de prova que às vezes passa despercebido. Quando você lê o caput do artigo 24, ele fala, são competências legislativas concorrentes. Primeiro ele dá o bizu, fala que não é competência administrativa, é legislativa. Depois ele fala a União com os estados do Distrito Federal. Não cita município. Então, aqueles incisos escritos no artigo 24 são competências descritas a quem? União, Estado e Distrito Federal. De acordo com aquelas circunstâncias ali. União, normas gerais. Estados, normas complementares e suplementares. Se não tiver a norma geral da União, o Estado pode criar norma plena. Posteriormente, foi criada norma geral. Aquilo que for contrário, suspende. Não revoga, suspende. E aquilo que tiver de acordo com a norma geral, continua em pleno vigor, tá bom? Então, fazendo a leitura, competências administrativas, competência exclusiva da União, artigo 21, é exclusivo porque é indelegável. Artigo 23, competência comum da União com os outros entes. Todos os outros, União, Estado, Distrito Federal e município. Aí, competência legislativa, já falei. Competência administrativa são ações, são verbos. Competência legislativa são temas. Aí vem competência do artigo 22, privativa. Privativa porque pode ser delegada. Por isso não é exclusiva. Da União, delegável em alguns pontos por meio de lei complementar para os estados e não é aos municípios. Legislar sobre, conforme dispõe o artigo 22, parágrafo único. Você percebe que não está falando de Distrito Federal, mas a gente tem que ter uma sacada. Qual é a sacada? A gente já sabe que o Distrito Federal ele comporta a soma de competências estaduais e competências municipais. O Distrito Federal ele tem tanto competência estadual como competência municipal. Então, as competências estaduais podem ser delegadas ao Distrito Federal, naquilo que é competência estadual, não naquilo que é competência municipal. Beleza? Beleza? Tranquilo. Aí vem, diferente das administrativas, que são ações, já falei, são verbos, aqui são temas. Artigo 24, né? E o artigo 22 são temas. Legislar sobre direito, legislar sobre orçamento, legislar sobre juntas comerciais são temas. São temas pelas quais devem ser legislados. Diferente da administrativa, que são verbos, ações, planejar, instituir. E aí vem os parágrafos do artigo 24. A União vai se limitar a estabelecer normas gerais, ela não vai atender pormenores, não vai atender especificidades regionais dos estados de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, ou da Bahia, ou da Amazonas. Não, ele vai atender normas gerais a nível nacional, porque vivemos em um país continental, gigantesco, dá-se a necessidade de ter mais ou menos um equilíbrio entre os estados, e isso é estabelecido por meio de uma norma geral. Isso é para você entender. Não é dito isso na Constituição Federal. Estou falando mais ou menos para você conseguir entender, para você raciocinar os institutos jurídicos. Porque a Constituição, ela cita de maneira direta, mas não explica o porquê. E aqui a gente está explicando, entendendo mais ou menos como é que funciona isso. Aí o parágrafo 2º fala o seguinte: os estados do Distrito Federal poderá complementar ou suplementar a norma geral. Complementar ou suplementar a norma geral. Parágrafo 3º. Os estados do Distrito Federal, caso não haja lei federal, ou seja, caso não haja norma geral, exercerão competência plena, plenitude, para atender às suas demandas. Só que a superveniência, ou seja, posteriormente, for criada uma lei federal, ou seja, uma norma geral, sobre as normas que é descrita naquele tema, é suspenso. É suspenso. Não é revogado. Isso cai em prova. Meu Deus do céu. É suspenso, não é revogado. A eficácia da lei estadual. Ela deixa de estar em vigor. É suspenso. No que for contrário, ou seja, naquilo que não estiver em consonância, naquilo que não estiver em contrariedade. Perfeito, pessoal? Perfeito. Muito bom. Vamos avançar agora
Questão 10. Tomar um cafezinho para dar uma força para a gente dar continuidade. Aqui já é de 2021, mas é uma questão bacana. Ctrl C, Ctrl V, não tem muitos desdobramentos conceituais que a gente possa fazer aqui. Eu vou até mais direto, tá bom, pessoal? Começa assim, Fiona é empresária, desculpa, pessoal, é empresária, com contatos em vários países, dispostos a investir no Brasil. Um dos setores buscados é o de petróleo e gás. Ao analisar a divisão de competências, repartição e divisão de competências estabelecidas na Constituição Federal, verifica-se que existe um setor que pertence aos Estados Federados. Estados Federados, ou seja, aos Estados, nos termos da Lei Maior. Cabe aos Estados a exploração direta ou mediante concessão de serviços locais de gás canalizado. Se tu ler o artigo 25, tu vai verificar que está Ctrl C, Ctrl V. Então você decoreba, artigo 25. O que eu acho interessante a gente acrescentar aqui? Assim como eu citei outros institutos jurídicos aqui, citei os seus sinônimos, é importante, não sei qual é o nível de conhecimento que vocês têm, então vou partir do básico sempre, tá, pessoal? Sempre do básico, do mais básico. É importante vocês saberem que lei maior, Constituição da República, Constituição Federal, Carta Magna são sinônimos. Tudo para falar Constituição Federal, tá bom, pessoal? Lei maior, Constituição da República, Constituição Federal, Carta Magna, tudo isso quer dizer Constituição Federal. Então é importante vocês terem isso em mente. Pô, pode verificar que na questão ele utilizou, por exemplo, no início a Constituição Federal. Depois ele já utilizou a lei maior. Você pode confundir na hora da prova. O que ele está querendo dizer, afinal de contas? Beleza? Então, nosso gabarito é letra B de bola. Letra B de bola, consubstanciado no artigo 25. Artigo 25 fala o seguinte: os estados. Por que estados federados, pessoal? Porque, por vezes, a Constituição Federal fala o nome Estado, mas na verdade está querendo dizer Estado lato sensu, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e município. Nesse caso aqui, ele está falando de Estados Federais, está falando dos Estados membros. Organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Ou seja, pode criar sua própria Constituição, Constituição estadual, não tem problema. Tem, a Assembleia Legislativa tem status de poder constituinte, já falamos, artigo 11 dos atos, das disposições constitucionais transitórias, não tem problema, show de bola. Só que a elas, ou seja, as constituições estaduais, têm que respeitar os princípios descritos na Constituição da República. Tudo que está descrito na Constituição da República, porque é a Constituição da República, tem que ser respeitado pela Constituição estadual. Quando eu falo Constituição da República, pessoal, preste atenção aqui. Quando eu falo Constituição da República, vou falar um termo um pouco mais técnico, mas só para você conseguir entender. Quando eu falo Constituição da República, eu estou querendo dizer que não é a Constituição da União, não é a Constituição dos Estados, não é a Constituição do município, é a Constituição do Distrito Federal, é a Constituição de todos os entes da federação, porque é a Constituição da República, é a Constituição de todos os entes. Por isso que seria errado tecnicamente, muitas aspas, porque é considerado por todo mundo da doutrina e da jurisprudência como normal você falar Constituição Federal. O certo deveria ser Constituição da República. Porque quando você fala Constituição Federal, te remonta a ideia, te traz a ideia que seria uma Constituição da União, do governo federal. E não é, porque é uma Constituição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então é a Constituição de toda a
república. Não somente Constituição Federal, mas é aceito pela doutrina, é aceito pela jurisprudência, mas é bom você ter esse conhecimento. Beleza? Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas, não lhes sejam proibidas por essa Constituição. É aquilo que a gente chama de competência residual ou competência remanescente. Então você percebe que existem competências para a União, existem competências para os municípios. Aos estados, tudo aquilo que não é proibido na Constituição, ele pode realizar por meio da sua Assembleia Legislativa. Muito bom, né? Muito bom. Parágrafo 2º, cabe aos estados explorar, e aqui está a nossa questão da prova, explorar diretamente por meio dos seus órgãos, pessoal. Por meio dos seus órgãos. Por meio das suas secretarias, por meio das suas coordenadorias, por meio das suas diretorias, ou mediante concessão, ou seja, por meio de uma concessionária, por meio de processo licitatório, aí é outro conhecimento, mas só para você conseguir entender, serviços locais canalizados, na forma da lei, porque a lei vai dizer que concessão precisa de licitação, a licitação tem que ser na modalidade de concorrência e por aí vai. Vedada a edição de medida provisória. A gente sabe, olha só como está interligado. A gente sabe que existem funções típicas e funções atípicas. Um dos exemplos que a gente dá de uma conduta, de uma atribuição atípica do Poder Executivo no que tange legislar é medida provisória. Quando o presidente da República expede medida provisória, é o Poder Executivo legislando, mas é exceção, porque é uma atividade atípica, não é uma atividade típica do Poder Executivo. Porque legislar é uma atividade típica do Poder Legislativo. Sensacional, né? O encaixe entre todos os nossos conhecimentos, vocês vão ver que eles vão interligando o tempo inteiro. E o parágrafo aí termina a edição de medidas para sua regulamentação, ou seja, só pode ser feito por meio de lei. Meio de lei, estrito senso, digamos assim, entre aspas, né? Estrito senso, porque saído diretamente da conduta típica do Poder Legislativo, no caso, a Assembleia Legislativa, tá bom? Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, costuma cair em prova Ctrl+C, Ctrl+V do que está aqui. Eu trouxe que às vezes é lei ordinária, lei complementar, lei específica, que é sinônimo de lei ordinária, cuidado, pegadinha. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, vizinhos, um ao lado do outro, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse da coletividade, interesse comum, ou melhor, interesse comum entre esses municípios limítrofes ou regiões metropolitanas. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos avançar. A gente terminou essa parte de repartição de competência. Vamos começar a organização dos poderes, tá? Questãozinha boa também. 11. Vamos lá. A Constituição Federal adota o regime democrático representativo, por meio do qual o povo elege seus representantes, dando-lhes poderes para que atuem em seu nome. Obrigatoriamente deve ocorrer, obrigatoriamente, não é facultativamente, obrigatoriamente deve ocorrer, porque obrigatoriamente é que vai fazer a diferença na hora de você colocar o X na alternativa correta. Obrigatoriamente deve ocorrer eleições diretas em 2 turnos, caso o vencedor não atinja a maioria absoluta dos votos válidos para o cargo. A gente já sabe que se nós estamos falando de 2 turnos, não pode ser eleição para o Poder Legislativo. Então a gente já corta o senador e já corta o vereador. Pá. Aí a gente fica na dúvida entre prefeito e governador. Só quando ele fala obrigatoriamente, a gente tem que saber que existe uma diferenciação entre prefeitos e governadores, onde municípios com menos de 200 mil eleitores, não é habitantes, eleitores, não é obrigatório o segundo turno. Então, só pode ser, o nosso gabarito só pode ser D, que é governador. Tá bom?
beleza? E aí eu coloquei aqui algumas informações que eu acho importantes. Bebi uma água. Vamos lá. A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver segundo turno. Que pode acontecer que determinado tipo de candidatos ao governo ganhem no primeiro turno, maioria absoluta dos votos, beleza? Se houver. No ano anterior ao término do mandato dos antecessores, e a posse ocorrerá 6 de janeiro do ano subsequente. Preste atenção, isso aqui é uma pegadinha de prova que a nós é dado como se a posse fosse dia 1º de janeiro, e não é dia 6 de janeiro do ano subsequente, tá? É uma pegadinha, você tem que decorar, tá bom? E ele remonta, ele faz uma referência ao artigo 77. Eu coloquei aqui, artigo 77. A eleição do presidente da República, do vice-presidente da República, por quê? Ele remonta ao 77 pelo princípio da simetria. Simetria. Aquilo que vale para os governadores, no artigo 77, para o presidente da República e o vice-presidente da República, vale também para os governadores e seu vice, tá bom? Por isso que é simetria, princípio da simetria. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, no segundo turno. Se houver a mesma coisa do ano anterior ao término do mandato presidencial. Aí, parágrafo segundo fala o quê? O seguinte: será considerado eleito o candidato registrado do partido político que obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os brancos e os nulos. Perfeito, isso acontece também com os governadores. Aí, parágrafo terceiro fala o seguinte: se nenhum candidato alcançar maioria absoluta da votação, na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, ocorrendo os dois casos mais votados e considerando eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta. Aí o 78 fala o seguinte: presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão no Congresso Nacional, prestando compromisso de manter e defender e cumprir a Constituição, observadas as leis e promover o bem geral do povo, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aí você percebe que ele não fala a data da posse. Ele só fala que vai ser sessão no Congresso Nacional. Aí o parágrafo único vem o seguinte: se decorrido 10 dias fixada a posse, ou seja, ele não falou que vai ser no dia tanto de janeiro, ele fala assim, ó, se não ocorrer em 10 dias, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não será assumido e será declarado vago. Aí o 82 fala o seguinte: o mandato do presidente, o mandato, não é a posse, preste atenção, terá início 5 de janeiro do ano seguinte. Ou seja, já é uma outra data que você tem que decorar. 5 de janeiro. Você tem que decorar 10 dias recorridos para presidente da República. Você tem que decorar 5 de janeiro, que não é a data da posse, é o início do mandato. Beleza? E o artigo 29, ele vem e fala realmente aquilo que a gente leva em consideração, que não é prefeito, sim governador. Que ele fala assim, o município, aí vem lá, inciso 2, a eleição do prefeito e vice-prefeito, realizada primeiro domingo do ano anterior, ao término do mandato, devem se suceder artigo 77, nos casos de municípios com mais de 200 mil eleitores. Se for menos de 200 mil eleitores, vai vencer aquele que tiver maior voto. Ponto. Então, não é obrigatoriamente. Entendeu? Então, por isso que o nosso gabarito foi letra D, governo, governador. Beleza? Avançando agora, questão 12. No âmbito federal, a dupla vacância acontece quando há um afastamento definitivo do presidente e do vice-presidente dos cargos antes do término do mandato. Na circunstância em que a dupla vacância, ou seja, a vacância do presidente e a vacância do vice-presidente, ocorrer a menos de 6 meses do término do mandato, não é mandado, mandado é ordem, mandato é cargo, e é provocada por razões não eleitorais, estabelece um trâmite para escolher o substituto aos cargos. Nesse caso, as eleições serão, a gente sabe que é indireta, mas então a gente já corta B e já corta D. Então a gente fica na dúvida entre a A e a C. Só que a A
fala que é indireta com a escolha do Congresso Nacional. Tá certo. A B tá errado porque ela fala no prazo de 90 dias. É 30 dias. Então, se viesse assim indireto no prazo de 30 dias, teria duas respostas. Teriam duas respostas. Então, não tem. Só pode ser a letra A. Beleza? Vamos ver os comentários aqui, que eu acho interessante esses comentários após cada questão, que aí vai aumentando o nível de conhecimento em relação à matéria. Aí o artigo 80 da Constituição da República, ele fala o seguinte: em casos de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, que aqui é o caso que a gente está falando, a gente não falou de impedimento na questão, na assertiva, a gente falou de vacância, os cargos serão sucessivamente chamados para exercício de presidência da Câmara dos Deputados, Senado Federal e Supremo Tribunal Federal. Nessa ordem, tá? Primeiro, da Câmara dos Deputados, se esse estiver impedido, Senado Federal, se esse estiver impedido, Supremo Tribunal Federal. Por vezes acontece, tá, pessoal? Já aconteceu circunstâncias onde o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele assumiu a presidência da República, tá bom? Aí o artigo 81 fala o seguinte: vagando, na caso de vacância, não de impedimento. Ou seja, é como se fosse um impedimento definitivo. Vagando, os cargos de presidente e vice-presidente vai ser a eleições em 90 dias depois de aberta a última vaga. Só que, pelo princípio da especialidade, tem um caso que ele fala que, se for nos últimos 2 anos presidencial, será em 30 dias, eleições indiretas. Será em 90 dias, show de bola, é a regra, mas pelo princípio da especialidade, ou seja, existe um caso especial, que se for nos últimos 2 anos, será em 30 dias e de maneira indireta, feita pelo Congresso Nacional. Se tivermos mais de 2 anos, a questão falou 6 meses, ou seja, tem menos de 2 anos. Ou seja, tem dentro dos últimos 2 anos. A eleição para ambos os cargos será feita em 30 dias, depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Tá bom? Em qualquer dos casos, eleitos deverão completar o período sucessivo. A gente chama de mandato tampão, né? Mandato tampão. Beleza? Se foi, vamos lá. No âmbito federal, a dupla vacância acontece quando há afastamento definitivo do presidente. Beleza, afastamento definitivo. Na circunstância que ocorre a menos de 6 meses do término. Faltam 6 meses para terminar. Se faltam 6 meses para terminar, foi nos últimos. Está dentro dos últimos 2 anos. Beleza? Então é indireta. Só que não é 90 dias. São 30 dias. Beleza? Vamos fazer uma questãozinha de poder legislativo aqui agora. LR é deputado estadual, tendo sido eleito para exercício de várias legislaturas. Consulta o partido, qual pertence à possibilidade de lançar candidatura ao Senado Federal. Após pesquisa de intenção de votos, afere que nas primeiras colocações e apresenta seu pleito ao partido, que está nas primeiras colocações. Nos termos da Constituição Federal, quanto ao Senado, a representação de cada Estado do Distrito Federal será renovada em 4 em 4 anos, alternadamente por 1 a 2 terços. Decore a basinha que você tem que saber. Nesse caso aqui é interessante saber que o mandato de senador é de 8 anos. Não é normalmente, como é no caso dos outros agentes políticos, de 4 anos. No caso do Senado Federal, 8 anos. E além de ser 8 anos, é de 1 terço. Tá bom, pessoal? E aí que eu coloquei umas informações. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados, ou seja, Câmara dos Deputados, representantes do povo. Senado Federal, representante dos estados do Distrito Federal. Eleito em princípio majoritário, tá? Não é eleito sobre o princípio proporcional, mas majoritário, tá bom? Cada estado do Distrito Federal elegerão
3 senadores por cada estado. Diferente, por exemplo, dos deputados federais, que ao total são 513. Os senadores são 81. 27 dividido por 3. 26 estados mais o Distrito Federal. Beleza? Com mandato de 8 anos, não são 4. Então é importante, mais um conhecimento que você tem que ter. A representação de cada estado será renovada em 4 anos. Em que circunstâncias? Alternadamente, 1 e 2 terços. Ou seja, em 4 anos, nós elegeremos um senador. No outro 4 anos, elegeremos 2 senadores. No outro 4 anos, um senador. No outro 4 anos, 2 senadores. Sempre assim, 1 e 2 terços. 1 e 2 terços. Total, 81 senadores. Territórios e municípios não elegem senadores, mas têm 4 deputados federais, tá bom? Não confundir dia legislativo, que é um dia, período legislativo, que é um semestre, representa o semestre de 2 de fevereiro a 17 de julho, ou 1º de agosto a 22 de dezembro. Ou seja, 2 semestres é uma sessão legislativa, e é anual. Então, não confundir. Sessão legislativa é anual, ou seja, a soma dos 2 períodos. E legislatura, que é de 4 anos, ou seja, 4 sessões ou 8 períodos. Tá bom, pessoal? Importante você ter isso em mente. 14. Agora já é poder judiciário. Falamos de poder legislativo. Sobre o chamado quinto constitucional e a composição de tribunais regionais federais, tribunais dos estados do Distrito Federal, bem como territórios, procuradores municipais. Preste atenção, trouxe 2 questões aqui, questões que a gente tem que enfrentar. A gente sabe que os procuradores municipais são advogados do município, mas o nome do cargo dele é procurador municipal. É importante. Essa questão explorou isso. É uma pegadinha, é chata, mas a gente tem que entender a banca, então é importante a gente enfrentar esse tema. Não poderão compor os referidos tribunais, uma vez que a possibilidade é taxativa e não inclui. Não poderão compor, porque o quinto constitucional não fala de procuradores municipais ou procuradores estaduais ou procuradores federais, fala de advogados. Ele, na condição de advogado, ele pode, não na condição de procurador municipal. E esse é o nosso gabarito, pessoal. É triste, é chato, é uma questãozinha que poderia ter uma condição um pouco melhor, te induz ao erro, mas tem que enfrentar. É uma situação onde a gente tem que enfrentar, tá bom? Então, eu coloco aqui, artigo 94, um quinto dos lugares dos tribunais, foi Ctrl+C, Ctrl+V do que é descrito na Constituição. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, tribunais do Estado, Distrito Federal e território será composto de membros. Aí fala Ministério Público, mais 10 anos de carreira, e advogados. Não fala procurador municipal, procurador estadual, procurador federal. Ctrl+C, Ctrl+V do que está na Constituição. Temos que atentar à assertiva e entender o sentido da banca. A banca Selecom, ela tem essa questão. Então, faça a leitura disso daí, depois grave, porque é interessante você saber Ctrl+C, Ctrl+V do que está descrito. É triste, é chato. Por exemplo, poderíamos pensar o seguinte: será composto, sei lá, questão, ao invés de falar Ministério Público, falar Procurador da República. Ou Procurador de Justiça. Poderia dar errado, porque dizer que Procurador da República, Procurador da Justiça é um cargo. Ministério Público é um órgão constitucional. Poderia, não sei. Vai depender do caso, tá, pessoal? Mas é bom a gente enfrentar. É importante a gente enfrentar esse tema. A gente não pode correr da questão. E aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, uma questão pegadinha de prova. Aqui é pegadinha de prova mesmo. Você tem que ter esse conhecimento. Se você não tiver esse conhecimento do artigo 126 da Constituição, você não saberia responder, porque poderia te induzir o erro achando que ele está falando de varas de família, e não é. Tá bom? Com a complexidade de relações sociais, a competência natural é a especialização dos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário Nacional. Falei que o Poder Judiciário é nacional. De acordo com a Constituição Federal, poderá o Tribunal de Justiça propor a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Artigo 126
da Constituição Federal. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça poderá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Então você percebe aí Ctrl+C, Ctrl+V que está descrito na Constituição. Pessoal, muito obrigado, um abraço, fico aqui, fica com Deus, bom estudo para vocês. Eu estou aqui com os meus contatos, fica à vontade para tirar suas dúvidas, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.